No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Valente traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele abordará as noções gerais, o crédito tributário, as limitações ao poder de tributar, a imunidade e as ações tributárias cabíveis. Assista a aula 2. Olá, bem-vindo de volta aqui ao Saber o Direito. Hoje vamos iniciar a aula 2 do nosso rápido curso aqui de Direito Tributário, tá? Dando então continuidade aqui ao pouco conhecimento aqui que eu vou estar podendo compartilhar com vocês, tá? Lembrando, na aula 1 a gente viu aquelas noções gerais, né? O que é tributo, para que serve, né? Qual é a destinação, para que é o arrecado, como que o Estado arrecada, né? Nessa aula 2 aqui, já vai ser uma coisa, uma parte que eu considero assim até mais fluida, né? Mais gostosa de entender, porque a gente acaba conseguindo ver mais questões práticas, né? Mais questões do dia a dia. Né? Como todo mundo paga tributo, né? O pessoal fala que depois que vira adulto, é que os boletos começam a chegar, né? É que a vida começa a acontecer quando tem boleto para pagar. Então, a gente vai aqui conseguir expressar um pouco melhor ali a realidade do nosso dia a dia, tá? E para a gente começar, né, dar aqui o início, vamos falar então dos elementos constitutivos do crédito tributário, né? Essa nossa aula vai ser em cima do crédito tributário, como que ele faz para nascer e como que ele se encerra, como que ele morre. Morre, obviamente, do ponto de vista positivo, tá? Ele vai morrer com pagamento ali, em regra, né? Eu sempre trago, assim, uma régua de desenvolvimento, né, até a Constituição, que ela passa, e a gente vai desenvolver cada um dos itens, né, pela hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária, o lançamento e o crédito tributário, tá? Primeiro eu tenho uma hipótese de incidência, ocorrida essa hipótese de incidência, ocorre o fato gerador, a partir dali nasce uma obrigação tributária, que ela é lançada, tá, pelo Estado ou confirmada pelo Estado, tá, e esse lançamento gera um crédito tributário, tá, ok? Então, esse crédito tributário, ele vai ser findado em regra, mediante o pagamento, ok? Vamos então abordar cada um desses itenzinhos que a gente falou, começando pela hipótese de incidência, tá? O que é então a hipótese de incidência? É uma situação hipotética, né? Primeiro ponto que a gente precisa ver é que é uma situação hipotética. A lei vem e diz que aquela determinada situação, ela gera uma obrigação tributária, né? E que determinada situação é essa, né? É a situação hipotética que tem lei, que ainda não se concretizou. Então, ela está no mundo ainda ali de algo abstrato, tá? Está prevista, mas ainda não se concretizou. Segundo o doutrinador Hugo de Brito Machado, tá? É a descrição contida em lei da situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária. Então, é justamente isso. É o que a lei define como sendo um tributo, como sendo um dever de pagar, tá? Então, voltando àquele exemplo corriqueiro, dia a dia. A lei diz que ser proprietário de um veículo automotor gera obrigação de pagar IPVA, tá? Só isso já é suficiente para que eu tenha que pagar o IPVA? Não, né? Então, é algo no abstrato. Quando que somente vai ocorrer? Quando ocorrer a obrigação de pagar o tributo? Quando ocorrer o fato gerador. Fato gerador é o fato jurídico, né? É quando se concretiza aquela situação hipotética, tá? Para o CTN, o fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Quem diz isso? Artigo 114 do CTN.
ele é objetivo ao dizer isso, né? Que o fato gerador é a obrigação tributária principal, o fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A gente pegar ali o artigo 97, também do CTN, lá no inciso 3º, vem dizer assim, somente lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. O que isso quer dizer? Quer dizer aquilo que a gente já veio falando anteriormente. Somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação principal. Só a lei pode dizer que se eu praticar aquilo, eu vou ser obrigado a pagar o tributo. Mais uma vez, é a vinculação ao princípio da legalidade, né? Se a lei não estiver dizendo que se eu praticar determinada situação eu tenho que pagar tributo, eu não posso ser devedor do tributo, tá? Acontecem situações do dia a dia que elas chamam a atenção para a gente verificar essa questão da ocorrência do fato gerador. Do ponto de vista bastante prático, a gente tomando como lição o IPVA, que eu já disse a vocês, tem muita discussão e tem muita gente que se sente ali prejudicada eventualmente por algumas cobranças. Isso geralmente ocorre quando um determinado proprietário de veículo automotor, proprietário de um carro, ele vende um carro para um terceiro, assina ali o DUT, né, e a pessoa não transfere o carro para ela, né, para o novo proprietário. O Estado, ele não tem como saber que eu vendi aquele veículo, se não foi feito um registro, uma comunicação para ele, tá? Então, o procedimento correto, e a lei do IPVA, ela vem e diz esse procedimento, né? Quando eu efetuo a venda de um veículo, eu tenho que levar isso ao conhecimento das autoridades. Eu comunico a minha venda ao Detran e eu posso comunicar também à Secretaria de Fazenda. Mas comunicado o Detran, minha obrigação está cumprida, né? Só que muitas vezes a pessoa ela vem e não comunica e a outra pessoa não transfere e o Estado vai lá e emite, cobra o IPVA do ex-proprietário. Possivelmente que isso já deve ter acontecido com um ou algum conhecido de vocês, tá? O IPVA especificamente, tá? Eu vou aqui só trazer um parênteses específico para esse tipo de imposto, né? Ele é um imposto cobrado sobre a coisa. Então, assim, somente quando eu tenho a possibilidade de utilizar aquele veículo é que eu sou obrigado a pagar o tributo. Quer um outro exemplo? Aconteceu um sinistro e o veículo não pode ser utilizado. A própria lei do IPVA, ela vem do Distrito Federal e acredito que dos outros estados também, em sua grande maioria, digam isso. Ela vem e diz que aquele veículo sinistrado, aquele veículo que está impossibilitado de uso, sobre aquela situação não ocorre a hipótese da incidência. O mesmo ocorre, por exemplo, no caso de furto ou de roubo do veículo, né? Furtado o veículo, eu comunico que eu não tenho mais aquele veículo às autoridades policiais por meio de um boletim de ocorrência. Se eu ficar 2, 3, 5 anos sem o veículo, o resto da vida sem o veículo, o Estado não pode cobrar. É uma hipótese de não incidência, tá? Esse termo hipótese de não incidência, ele é tão importante quanto a hipótese da incidência. Por quê? A lei ela determina, né, que sobre aquela determinada situação hipotética, abstrata, né, vai existir ali uma situação tributária, né, mas existem exceções já antevistas pelo próprio legislador, que ele vem e fala, ó, sobre aquela determinada situação, no caso de um veículo furtado, o proprietário que teve o veículo furtado, ele deixa de poder exercer a posse dele sobre aquele bem. Então, ele não pode ser obrigado a pagar tributo sobre um bem do qual ele não pode se utilizar, tá ok? E o fato gerador, que a gente está tratando, que ele vem, então, a definição do fato gerador da obrigação tributária por meio de uma lei, né, ele traz justamente essa questão. Ocorrido o fato gerador, se eu reúno todas as situações e não tem nenhuma hipótese de não incidência, então nasce para mim
a obrigação tributária, tá ok? Essa obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. O que é uma obrigação tributária principal? É uma obrigação de pagar, né? A minha obrigação principal em face de um tributo que foi gerado por uma atitude, por uma ação minha, é a obrigação de pagar, tá? Para o contribuinte, essa é a obrigação mais emblemática, tá? Porque se existe uma hipótese de incidência, se existe um fato gerador que se enquadra aquela hipótese de incidência e nasce a partir de então a obrigação tributária, concretizado esses elementos, não havendo uma hipótese de não incidência do tributo, eu sou obrigado a pagar, tá ok? Essa situação, por exemplo, até do exemplo que eu ia concluir lá para vocês, até me perdoem, sobre a questão da venda do veículo, né? Então eu efetuei a venda do veículo e a pessoa não transferiu o veículo, né? E o Estado continua cobrando de mim isso daí. Como que eu faço para regularizar isso? Ou eu teria que lá atrás ter comunicado a venda do veículo para o Detran, né? Para o órgão de fiscalização ali veicular, ou acontecendo, ou tomando ciência dessa situação anos depois, que de fato, às vezes é o que acontece, a pessoa tem que declarar esse direito dela, de não pagar, né? Ou ela tem que entrar com uma ação, que a gente vai ver lá na aula 5, uma ação anulatória, caso o IPVA já tenha sido lançado pela administração, ou com uma ação declaratória, caso o imposto ainda não tenha sido lançado, né? Com base em que eu vou argumentar essa questão? É justamente no mesmo elemento da hipótese de não incidência de um veículo furtado ou roubado, né? A partir do momento em que eu comprovo a venda, eu posso comprovar de várias formas, tá? Como é que eu posso fazer essa comprovação? Eu posso comprovar por meio de um contrato de compra e venda, por meio simplesmente do DUT assinado, porém não levado a conhecimento do Detran, né, dos órgãos de fiscalização. Então eu tenho vários meios para comprovar isso. Qual é o elemento determinante disso? Que a gente fala, é a tradição, é a entrega, né, do bem ao terceiro, a pessoa que adquiriu aquele veículo. Se eu comprovar que no ano de 2023 eu fiz a venda para a pessoa de um veículo automotor e a partir deste ano está tudo quitado, não tem débitos de IPVA, não tem nada. A partir desse ano está tudo certo e ano que vem a pessoa não faz a transferência e o Estado me identifica ainda como proprietário, eu posso buscar, tanto administrativamente, só que com menos efetividade, mais na justiça, para que eu não seja, então, obrigado, porque a partir do momento em que eu vendi, que eu entreguei o bem ao terceiro, eu não mais posso usufruir daquele bem, tá? E por conta disso, eu não posso mais ser obrigado a pagar o IPVA. Ah, mas o Estado vai ficar prejudicado nessa situação? Não. Numa ação declaratória, numa ação anulatória, por exemplo, em que o juiz ele anula uma cobrança de IPVA a mim, atribuída, há ali a identificação de quem então é o proprietário. Por isso que esse determinado tipo de ação ele envolve uma obrigação de transferência, tá? Isso daí também ocorre, por exemplo, com relação à IPTU, né, a venda de imóvel. É mais complexo, é mais complicado? Porque hoje existem mecanismos dentro do cartório que já há comunicação direta para a Secretaria de Fazenda, né, da venda que está sendo feita. Então, a partir dali já há mudança do proprietário junto ali à matrícula do bem. Então, tem todas essas amarras, né? Mas como o veículo é um bem móvel, né, por vezes a pessoa pode fez um contrato de compra e venda, transferiu para o novo proprietário, o proprietário às vezes se responsabiliza em pagar esse IPVA, não paga, né, gera-se esse tributo todo, essa discussão toda, e a pessoa vai ter então o direito ali de falar, eu não uso mais esse bem, né, e contra mim não pode ser gerado qualquer tipo de imposto, tá ok? Esse é um ponto importante ser observado em relação à questão do fato gerador, à questão de hipóteses de não incidência. A Justiça, ela trata essa questão de maneira bastante semelhante à questão de um sinistro do veículo, de furto ou de roubo, tá?
Então, eu deixo de ter ali a minha obrigação de pagar o tributo. Óbvio, existem procedimentos, né, para minimizar essa questão, como é o caso de comunicar então a venda direto para o Detran. Hoje em dia, né, os veículos estão saindo ali com o DUT eletrônico, absolutamente perfeito. Quando a pessoa faz a emissão do DUT eletrônico e transfere para um terceiro, automaticamente o sistema do Detran então já reconhece. Mas para aqueles veículos anteriores, um pouco mais antigos, que tinham ainda aquele DUT ali no papelzinho verde, né, que tinha que assinar, reconhecer firma e tudo mais, aí o procedimento ainda pode gerar alguns problemas, tá ok? Então, voltando aqui para a questão da obrigação tributária, a gente tem a obrigação principal, né, como dito, a obrigação de pagar, e a gente também tem a obrigação acessória. O que quer dizer a obrigação acessória? A obrigação acessória se relaciona com o fazer. O que é o fazer? É eu ir lá e declarar determinado imposto, né? Eu ir lá declarar e pagar determinado imposto, né? Tem procedimentos próprios para isso, tá? Emissão de uma nota fiscal, por exemplo, tá? Então, a lei, ela define a obrigação principal, quem pratica determinado fato já é obrigado a pagar, e ela também define como vai ser feito isso, né? Vai ser por meio de um lançamento de ofício da administração, né? Ou eu vou lá e vou declarar quanto que eu devo, vou pagar o tributo, né? E depois o Estado vai ver como é que faz. Então, essa forma do como fazer para pagar diz respeito à obrigação acessória. Grande parte assim, da crítica, né, da robustez do nosso sistema tributário está ligada à complexidade, muitas vezes, da identificação do como fazer, né? Por vezes, a pessoa, o contribuinte, ele se equivoca na forma do como fazer, como declarar, né? Como fazer para emitir determinada nota fiscal, como fazer para emitir determinada declaração de imposto de renda, por exemplo, né? Quem já fez imposto de renda sabe que o sistema ele é, por vezes, um pouco complexo, tá? Mas vai caber ali cada vez mais o aperfeiçoamento do sistema para ficar uma coisa absolutamente intuitiva, tá? Então, assim, a obrigação acessória, se nós formos estudar, ela é tão importante quanto a obrigação principal. Dela decorre a obrigação principal, tá? E esses equívocos, eles vão estar, então, relacionados a formas de atuação da administração para correção de equívocos, tá? Um exemplo claro, assim, que muitas vezes acontece. Voltando àquele um exemplo que nós demos na aula anterior, relacionado ao ICMS, o ICMS é um imposto absolutamente complexo, tanto do ponto de vista de arrecadação, como do ponto de vista de identificar a quem de fato é devido, quem deve efetivamente pagar, né? Temos situações que ocorreram num passado recente, vamos dizer assim, relacionadas a ICMS, a quem era devido o ICMS importação, né? Se era devido no estabelecimento da empresa importadora, né? Aquela que realizava, ou no local onde ocorria o desembaraço aduaneiro, né? A quem era devido esse imposto, né? Como que eu faço para identificar isso, né? Muitos acreditavam que era devido no momento do desembaraço aduaneiro, porque o Estado daquele local exigiu o imposto, o ICMS ali, né? E outros não, a própria Justiça já dizia, não, o local correto é o local do estabelecimento do importador, quando a importação se der por conta e ordem de terceiro. Essas são falas, né, mais evoluídas assim, do ponto de vista do que a gente está estudando aqui, mas só para a gente ver coisas básicas, objetivas, identificação, que são cumprimento da obrigação acessória, identificar para quem que eu devo pagar, né, o tributo, são imprescindíveis. E esses erros, esses equívocos, né, por vezes, acabam gerando um impacto fiscal para os contribuintes muito grande, assim como ocorre para o Estado. Às vezes o Estado precisa arrecadar determinado imposto e perde determinada arrecadação por conta de divergências na interpretação da legislação
que o contribuinte acredita que é devido para outro estado, né? A gente vai conversar um pouco depois mais para frente sobre questões bem superficialmente, tá? Sobre questões de guerra fiscal, que é justamente isso. Às vezes um contribuinte ele acha que é devido o imposto para determinado estado, ali tem-se um benefício fiscal, eu, contribuinte, sou atraído até aquele estado por conta de um benefício, quando eu vou ver eu deveria pagar para outro estado, né? E ali o contribuinte ele fica envolto nessas amarras, nessas questões jurídicas, por vezes acaba se prejudicando. Então é só para vocês terem uma noção de que pagar o imposto é importantíssimo, é óbvio, mas o cumprimento da obrigação acessória é tão importante quanto, não pode ser relativizado, tá ok? Dando sequência aqui, então nós já vimos, né? Hipótese de incidência, já vimos o fato gerador, que é quando é praticada aquela hipótese prevista em lei. Já vimos o surgimento da obrigação tributária, que é quando ocorre o fato gerador, nasce para a minha obrigação tributária. Obrigação principal, obrigação acessória. E agora a gente vai falar do lançamento, tá? Doutrinador que eu apresento para vocês, né? E que, só fazendo parênteses, é de fato uma importante obra para o estudo do direito tributário, que é Curso de Direito Tributário do professor Hugo de Brito Machado. É um livro que eu particularmente considero bastante completo, né? Ele tem bastante conceitos, ele vem destrinchando questões jurisprudenciais com bastante calma, e para o estudo do direito tributário é o famoso livro de cabeceira, né? Aquele livro que está sempre ali, a pessoa está sempre se reciclando, sempre estudando, né? Agora os livros mais recentes já é o filho do Hugo de Brito Machado, né? Mas ele vem acompanhando ali a obra do pai, e realmente é um livro espetacular aqui para a gente, para o nosso curso, tá? Então, o Hugo de Brito ele vem definir o que é o lançamento tributário. É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Então, procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Identificar o sujeito passivo, ou seja, quem deve pagar. Determinar a matéria tributável e calcular, ou por outra forma definir, o montante do crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível, eventualmente multa. Então, lançamento, procedimento administrativo, tá? É bastante importante a gente observar que aqui está ligada àquela administração, aquela função administrativa vinculada do tributo, né? Então, vai ter ali o órgão da administração pública que ele vai ser responsável por isso. É um procedimento administrativo. Não tem como eu falar em lançamento se não tiver do outro lado um órgão para me fiscalizar, para saber se o que eu estou declarando está correto. Então, vou precisar pagar um imposto de transmissão causa-mortes. O parente faleceu e a pessoa vai lá e vai ter que fazer o pagamento do famoso ITCMD sobre o incidente, né, sobre os bens deixados pela pessoa falecida. Eu vou lá e eu declaro quanto que eu tenho que pagar para o Estado. O Estado ele vai lá, vai dar uma conferida e vai me notificar. Falou, ó, você está devendo de fato isso, está aqui a guia para o seu pagamento. Olha o lançamento. No momento que ele reconhece a minha declaração, ele lança para mim o tributo para que eu possa fazer o pagamento, tá? Então, esse meu ato de buscar na administração essa questão, a gente vai ver, é um tipo de lançamento tributário, lançamento por declaração, tá? E a gente tem outro tipo de lançamento. Tem lançamento por ofício, por declaração, por homologação, né? A gente vai conseguir ver com um pouquinho de calma cada um desses tributos, desses tipos de lançamento, né? A gente vai conseguir ver um exemplozinho ali para cada um, tá ok? Voltando aqui, né? Então, procedimento administrativo tendente a verificar a coisa do fato gerador. Aqui o fato gerador novamente aqui presente, né? A administração ela vai ver se de fato ocorreu aquilo. No caso do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, a pessoa realmente faleceu para estar acontecendo aquilo, a pessoa realmente está
doando, que também é ITCMD, é o D do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte Doação. Né? A pessoa realmente está doando aquele bem, tem diversos desenrolares ali em relação a isso, tá? Mas a administração ela tem que fazer esse trabalho de identificar aquilo, né? Identificar o fato gerador da obrigação correspondente, identificar o sujeito passivo, né? Quem que é o sujeito passivo da obrigação? É o contribuinte, né? Então, quando eu vou fazer esse tipo de declaração, a administração pública ela vai identificar quem é a meeira, né? Quem é a pessoa que compartilhou ali. Tem de fato uma meeira, tem só herdeiros, né? Quem são os herdeiros? Né? Esse pedido vem numa esfera administrativa, vem numa esfera judicial. Como que eu comprovo essa relação? Então, o Estado que vai identificar quem são esses sujeitos, quem é o sujeito passivo da obrigação. Tá? E vai ainda determinar a matéria tributável e calcular a forma, o valor que o crédito vai ser constituído. Né? Esse calcular, que é uma relativização. Né? Às vezes eu calculo e já pago, imposto por homologação. Então, já calculo e o Estado vem e diz que eu já devo pagar. Né? Outra hipótese, que o Estado vai lá e lança de ofício, ele já calculou. Né? Já tem elementos suficientes ali para dizer, ó, você não pagou o imposto aqui, eu estou lançando aqui para você pagar. Tá? E tem situações que é o imposto por declaração. Mas, nas 3 situações, ele vai identificar quanto que a pessoa realmente tem que pagar. Né? E se uma vez o Estado efetua o lançamento daquele determinado valor, eu posso aceitar ou eu posso também questionar aquele valor, ainda no âmbito administrativo. Pô, você está lançando de ofício, mas eu não devo isso. Por quê? Porque eu não pratiquei o fato gerador. Né? Você está lançando isso daí, mas você está considerando que o imóvel que o meu pai deixou vale 2 milhões de reais, quando, na verdade, ele vale 1 milhão. Né? Então, a diferença do imposto aqui é absurda, a gente tem que rever isso. Né? Ó, eu lancei e paguei, eu paguei corretamente, você está dizendo que não vai homologar o tributo porque o valor que eu deveria ter lançado era outro. Né? Então, essa aferição, essa verificação do valor, ela é feita pela administração pública também. Ok? Seguindo aqui, vamos então aqui aos tipos de lançamento. Né? A gente já comentou aqui rapidamente, mas vale que a gente passar de novo. Né? Lembrando que na régua, né, que eu trago aqui para vocês, tem hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento e crédito tributário. A gente está no 4º item aqui, tá? Lançamento. Lançamento de ofício, realizado por iniciativa da autoridade pública. Né? Muitas empresas já, por vezes, sofreram ou sofrem, ou têm conhecimento de outras empresas que sofrem a fiscalização. Né? Então, às vezes, a administração vem, pede os livros e a Receita Federal, por exemplo, o auditor da Receita, ele vai lá e pede os livros fiscais da empresa. Eu quero ver todas as entradas, saídas, né, para eu poder verificar se o lucro que você está declarando aqui, na sua forma de tributação, se esse lucro está correto. Aí o cara vai lá, pega, o auditor, ele verifica que a empresa está omitindo ou desvirtuando alguns itens, ou não está comprovando efetivamente alguns gastos e o lucro dela está sendo maior. O que o auditor da Receita faz? Ele faz o levantamento de toda a base de dados, de todas as informações que a ele foram disponibilizadas e que ele consegue ter acesso por meios oficiais, tá? E lança aquele tributo. Então, de uma auditoria, de um ato de fiscalização, pode ocorrer um lançamento de ofício de determinado tributo. Ok? Qual é a importância disso? A importância é que a empresa, o contribuinte, né, isso também ocorre no caso de pessoa física, declaração de imposto de renda, né, a omissão, eventualmente, de alguma receita decorrente de aluguel, a omissão de algum valor recebido a título de herança, de doação, a pessoa não declara aquilo para o Estado. Né? Ou então a pessoa, que é o que muitos acabam fazendo, não declara um ganho de capital de determinado bem, comprou um bem por 600 mil, está vendendo agora o bem por 900 mil reais.
esse ganho de 300 mil tem que ser declarado no imposto de renda, porque sobre ele incide determinado imposto. A pessoa não faz isso. O que o sistema da Receita faz? Ou os auditores, hoje já existe, obviamente, um sistema de apuração disso, ele faz essa apuração e ele lança. Falou, ó, você está declarando isso, mas na verdade você esqueceu disso e está aqui, ó, a conta para você pagar. Ok? Esses lançamentos de ofício, né, que são a maior parte questionável do ponto de vista do dia a dia do direito tributário. Tá? Por quê? É aquilo que a gente falou lá no início. Objetivamente, ninguém quer pagar tributo. Quer usar o dinheiro para outra coisa. Então, quando o agente público vem e diz, ó, você omitiu isso, você tem que pagar 100 mil reais. Você omitiu isso aqui. Você faturou tanto, você tem que pagar X. Né? Quando ele vem e diz isso, obviamente que a empresa, num primeiro momento, o contribuinte, num primeiro momento, ele vai olhar para aquela situação e vai falar, pô, mas eu declarei certinho, eu passei tudo para o meu contador. Né? Tá tudo na mão dele, foi tudo declarado. Por que eles estão dizendo? Então, esse lançamento de ofício, por vezes, eu vou querer questionar ele na justiça, na própria administração pública. Tá? A gente vai ver na aula 5 também os procedimentos, mas a partir de uma autuação, né, do lançamento de ofício, eu vou ter ali, administrativamente ainda, um prazo para eu me defender. Mantida a decisão, vou ter um prazo para eu recorrer, que é o que a gente chama de contencioso administrativo. Né? Então, eu vou poder questionar isso. E, de fato, o lançamento de ofício, ele, por vezes, acontece isso. Fiz um lançamento por homologação. O Estado, na hora de homologar, verifica alguma incongruência. Quando ele manda eu pagar algum valor diferente, ele está fazendo um lançamento de ofício. Ok? Fiz um lançamento por declaração. Eu lanço por declaração, eu informo e ele apresenta os dados para mim. Tá? Não é de ofício porque ele não fez essa iniciativa, mas é o ato administrativo de também fazer esse lançamento. Tá? Seguindo aqui, então a gente tem lançamento de ofício e nós temos aqui o lançamento por declaração. Né? A legislação impõe ao contribuinte, que é o sujeito passivo, o dever de declarar os fatos necessários à administração do valor do tributo, que é o que a gente está apresentando. Então, a administração vem e diz, contribuinte, declara para mim quanto que você tem que pagar. Né? Traz para mim as informações que eu vou analisar. É isso que o Estado faz. Na sequência, a autoridade notifica o contribuinte dando prazo para o pagamento. Então, se eu digo que meu pai deixou 1 milhão de patrimônio, né, e vai incidir uma alíquota ali de 4%, o Estado vai verificar se o patrimônio de fato é aquele, o Estado vai verificar de fato quem é o contribuinte daquele imposto e ele vai me gerar uma guia para pagamento e vai me dar um prazo para eu poder fazer esse pagamento. Tá? Então, o Estado vai falar, ó, Rafael, está aqui a guia, você tem 30 dias para fazer o pagamento. Geralmente, quando a gente vai fazer inventários extrajudiciais, vocês podem observar que o próprio cartório ele lança as informações que eu venho declarando no sistema para a Secretaria de Fazenda, dando tudo ok. O que é o ok? Né? O ok é justamente a gente ter ali a definição de quem são nesse caso do inventário, quem são os herdeiros, qual o percentual devido a cada um dos herdeiros, né, que tem um percentual legal. Então, ele vai verificar aquilo, tudo correto, ele vai dar o ok, às vezes de um dia para o outro, às vezes em 2 dias, às vezes até no mesmo dia, também já acontece, ele vai dar o ok, vai gerar uma guia, e o contribuinte vai pegar aquela guia, vai pagar, o tributo está pago e eu consigo realizar o meu procedimento de inventário. Tá? Esse é o imposto por declaração. Eu declaro para o Estado quanto que é para incidir aquele valor. O Estado vem, apura e lança para mim. Tá? E, por último, nas hipóteses de lançamento, a gente tem um lançamento por homologação. Tá? A lei atribui ao sujeito passivo a obrigação de apurar o valor devido e de efetuar o pagamento. Então, o contribuinte apura e diz quanto ele deve pagar. Vamos para um exemplo rápido?
mercadoria. Estou vendendo um determinado produto, né? O contribuinte, ele emite a nota fiscal daquele produto. Hoje é tudo sistema, tá? Basta o sistema ter as informações corretas aí. Mas o contribuinte, ele analisa toda aquela questão dos tributos, ele lança, então, sobre determinada mercadoria, R$100. Lá no final da nota, como é tudo automático, vai ter assim, ó, valor aproximado do tributo. Hoje essa previsão ela é obrigatória em lei. Você vai comprar um lanche, uma comida, está lá discriminado na nota, valor aproximado do tributo. Já vai ter o valor aproximado do tributo. Então eu estou declarando aquilo ali. Declarei aquilo em determinado mês, o sistema já vai fazer a apuração, eu já vou conseguir emitir uma nota fiscal referente ao valor que eu estou informando. E eu já vou pagar. Feito o pagamento, o Estado vai fazer o quê? Analisar essa questão, esses tributos, para saber se o valor está correto. Estando correto, o Estado vai dar o ok, vai acabar, vai encerrar. Está pago. Está pago, morreu o tributo. Tá? Então, essa hipótese de lançamento é o lançamento aquele do dia a dia, né? Do que as empresas fazem, no dia a dia da atuação delas, o que os prestadores de serviço fazem no dia a dia deles. Eles vão lá, declaram, pagam e depois o Estado vem dizer se está correto ou não. Declarei, paguei, mas paguei um valor menor. Posso retificar? Pode retificar, a gente vai ver aqui. Paguei um valor maior, posso pegar de volta? Posso pegar de volta. Isso eu já vou falar para vocês. Né, gente? Se a empresa eventualmente emite uma determinada nota, paga por um serviço, o cliente exige que a nota seja emitida no começo da prestação de serviço. A nota cheia, tá? R$10.000. O cara vai lá, declara, paga e aí recolhe uma alíquota do Simples lá, mais baixa, 4,5%, R$450 de imposto. Tá? Só que o cliente não pagou. Só que, por ele não ter pago, o serviço também não foi prestado. Mas está ali a obrigação de pagar. O que eu tenho que fazer? Tenho que entrar com um processo administrativo, um procedimento administrativo, junto ao órgão de cobrança, Secretaria de Fazenda, e vou informar, trazer elementos de comprovação dizendo que eu emiti a nota, porém o serviço não foi prestado e o serviço não foi pago. Tá? E eu vou poder pegar então aquele valor de volta. O Estado, ele não quer o que não é dele, o que não é de direito dele. Tá? Então também muitas pessoas acham, eu paguei errado, vai ter que ficar... Não, o Estado não quer o que é dele, o que não é dele. Ele só quer aquilo que está previsto em lei. Né? Óbvio que isso a gente sabe que existem, como eu falei na aula anterior, uma tributação por vezes predatória, né? Uma ânsia ali de determinado agente público querer cobrar realmente uma empresa e acaba prejudicando a empresa. Os excessos existem, tá? Mas a lei, os procedimentos, eles estão ali para ser cumpridos, né? Então, o Estado não quer arrecadar mais do que lhe é devido. Tá? Então, se eventualmente algo tiver sido pago a mais, é importante que a pessoa, o contribuinte, tenha a noção de que ele pode buscar administrativamente o recebimento, oportunidade que ele vai obter o valor para ele, restituído, ou ele vai obter, caso ele tenha outros débitos, a compensação desse tributo lá, desse valor que ele pagou a mais, com outros débitos que ele tenha, eventualmente, na Secretaria de Fazenda. Tá, ok? Ainda sobre o lançamento por homologação, eu quero dar destaque para vocês ao artigo 150, que ele diz assim: o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. É o que eu falei. Eu vou lá, declaro pago e ocorre a homologação quando ele verifica e diz que está tudo ok. Se está tudo ok, o imposto encerrou. Se a lei, parágrafo 4º do artigo 150, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos. Eu vou explicar isso, o que isso significa. A contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo,
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, no lançamento por homologação, o Estado ele tem até 5 anos, depois que eu declaro e pago, para poder ir lá e falar se aquele tributo está correto ou não. E para fazer o lançamento de ofício, caso não esteja correto. Tá ok? Isso é muito importante para definições, depois que a gente vai ver, dos casos de extinção. Por quê? Se o Estado não fizer, e aqui o próprio artigo ele vem e diz. Olha o que ele diz, vamos relembrar. Expirado o prazo, que prazo? De 5 anos. Então, passou o prazo de 5 anos para eles fazerem, para eles homologarem, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, vai ser considerado homologado e extinto o crédito tributário. Tá? Então, considera-se homologado, considera-se, a administração está dizendo ok. Então, se a administração foi inerte em relação ao lançamento, o tributo vai ser considerado ok. E o lançamento definitivamente extinto o crédito. O que isso significa dizer? Vamos chamar a atenção aqui para um ponto importante. Significa dizer que se o Estado ficar inerte em relação à declaração equivocada do contribuinte, por mais que aquela declaração esteja equivocada, aquele crédito vai ser considerado extinto. Porém, há a hipótese em que o contribuinte faz isso de maneira dolosa, né? Faz isso para simular eventual situação e pagar menos tributo. Essas situações, né, elas são afastadas justamente com o objetivo de não penalizar o Estado. Porque, num ponto de vista geral, quando a gente fala em Estado, a gente está falando em população. Né? Se eu penso que o Estado vai estar perdendo determinada arrecadação, quem vai estar perdendo é a população por conta de um ato praticado por uma pessoa que quis prejudicar o Estado. Né? Então, a gente está falando aqui de situações em que eu vou lá, declaro determinado produto, efetuo o pagamento, mas a base de cálculo não era 4,5%, era 4,75%, era 5%. Né? E o sistema não mudou, não fiz por dolo, não fiz porque eu quis fazer. Né? Essa situação vai passar. Agora, se eu crio determinados artifícios, se eu omito o meu faturamento com o objetivo de obter uma alíquota menor, né? Lanço, pago bonitinho, tudo certo. O Estado deixa de ver aquilo naquele determinado tempo e comprova que eu fiz aquilo, como é que comprova? A oitiva de um contador, por exemplo. Não, eu fiz porque a empresa pediu para eu fazer dessa forma. Está comprovado. Óbvio que tem que ter outros elementos ali de prova e sempre, né, por uma via, obviamente, em que possibilite ali o contraditório e ampla defesa da parte. Por isso, a necessidade de um processo administrativo, por isso, a necessidade de um processo judicial para cobrança do débito. Tá? Então, essa questão do prazo é absolutamente importante. O advogado tributarista ele trabalha muito com prazo. Né? Quando a gente pega um processo, uma execução fiscal para olhar, já chegou em execução fiscal, o que a gente quer ver? A execução? Não necessariamente, a gente quer ver o processo administrativo. Para a gente ver se teve lançamento, como é que foi esse lançamento, teve notificação do contribuinte, não teve, tinha que ter notificação, não tinha. Porque tudo isso vai determinar o prazo inicial em que o tributo poderia nascer e até quando ele poderia ser constituído. Tá ok? Avançando aqui, visto o lançamento tributário, né, então a gente tem que ter a ideia de que ocorreu o lançamento. Né, então o Estado veio e disse que eu tenho que pagar aquele tributo. Né, pagar aquela guia do ITCMD, por exemplo. O que ocorreu naquele momento, quando ele diz isso? Constitui-se definitivamente o crédito tributário. Tá? Tem determinados momentos para se constituir definitivamente o crédito tributário. No lançamento de ofício, por exemplo, o cliente, né, o contribuinte, ele é notificado a pagar ou oferecer defesa no prazo legal. Em regra, 30 dias. Então, eu posso ter 30 dias para oferecer uma defesa administrativa e ali vai se iniciar um contencioso administrativo. Enquanto esse contencioso administrativo não se encerra,
o crédito tributário, ele também não se constitui, ok? Nessa questão do ITCMD, o Estado gera para mim uma guia para eu poder pagar o ITCMD em 30 dias. Né? Não pago o ITCMD em 30 dias. Como foi imposto por declaração, vai estar constituído ali o crédito tributário, depois dos 30 dias. Posso questionar esse ITCMD? Posso questionar esse ITCMD nesse prazo. Eu vou dizer, ó, a base de cálculo utilizada foi equivocada, não foi? Então, a constituição definitiva do crédito é após o encerramento do prazo previsto para pagamento do débito. Ou, uma vez questionado o débito, após o encerramento do contencioso administrativo. Ok? Então, vamos lá. Conceituando a questão da constituição do crédito, a Constituição é de competência privativa da autoridade administrativa. É o vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força da qual o Estado, sujeito ativo, pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável, o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Essa definição também é do Hugo de Brito. Tá? Definição objetiva. Né? Ele traz realmente os elementos aqui da Constituição do crédito. Né? Não tem, basicamente tudo que a gente está vendo até agora. Tem a situação, a hipótese da incidência. Né? A gente vai ter aqui a ocorrência do fato gerador, dessa hipótese, nasce uma obrigação tributária decorrente ali de um ato de lançamento. Por fim, lançou, passados os prazos ali, ou as situações jurídicas, eu vou ter o crédito tributário. Eu tenho identificação de quem é o sujeito ativo, né? Eu tenho a identificação de quem é o sujeito passivo, né? Quem vai pagar esse tributo? Eu tenho identificação do valor que vai ser pago, né? E até quando vai poder ser pago. Ok? Esses elementos juntos são imprescindíveis para eu, contribuinte, ou eu, advogado, ou eu, autoridade fiscal, verificar se de fato aquilo ali é devido ou não. Né? O contribuinte, o Estado, todos os agentes envolvidos, colocou a pessoa para fazer, colocou a máquina, qualquer coisa para fazer, está sujeito a erro. Né? Obviamente que a gente tem que saber identificar se aquele erro é um erro de manifesta vontade, é um erro em relação ao qual eu fui levado a erro, por má interpretação ou pela própria legislação tributária ser bastante complexa, ok? Ou se é um erro desproposital. Declarei, paguei, estava ciente daquilo ali, mas acabou errando. Erro de sistema, né? O sistema, pode ser que o sistema não tenha reconhecido o pagamento, né? Tá ok? Então, dando sequência aqui, a essa questão do crédito tributário, ele decorre de todos os elementos que o antecedem, como a gente acabou de falar. Tá? Uma vez que o constituinte não pago, poderá ser inscrito em dívida ativa e ser objeto de execução. Só puxando aqui um parênteses rápido a esse procedimento, é justamente isso. Eu tenho crédito tributário, eu, o Estado, né? E eu quero, então, enfim, cobrar aquele crédito tributário, tá ok? E a partir daquilo ali eu vou poder fazer ali a cobrança dele ou não, né, para o Estado, tá ok? Visto isso, acho que deu para a gente abordar bastante aqui o tema, vocês viram que eu ainda falei pouco, parece que não, mas tem muita coisa para falar, né? Mas vamos trazer agora aqui para a nossa análise, né, um quiz de respostas aqui, perguntas e respostas, para a gente ver como é que está aqui nosso entendimento sobre a matéria. Vamos lá. São elementos essenciais à constituição do crédito tributário. Alternativa A hipótese de lançamento e o fato gerador. Alternativa B, a obrigação tributária apenas. Alternativa C, o lançamento, ainda que não ocorra o fato gerador. Alternativa D, a mera inscrição em dívida ativa. Tá fácil ou tá complicado? Vocês vão ter que me dizer isso daí. A leitura parece ser simples e objetiva, né? Vamos ver como é que tá, qual é a resposta? Vamos lá.
Alternativa A hipótese de lançamento e o fato gerador. Vamos lá de novo na pergunta. São elementos essenciais de constituição do crédito tributário. A hipótese de lançamento e o fato gerador. Está correto? Está correto. Né? Não são só esses, mas são elementos essenciais. Né? Hipótese de incidência está previsto em lei. Fato gerador, quando ocorre aquele fato previsto em lei. Ok? A obrigação tributária apenas. Não. Não tem como existir a obrigação tributária se não tiver antes dela uma hipótese que diz que aquele tributo vai ocorrer e um fato que realmente implique na ocorrência daquele tributo. Ok? Alternativa C. O lançamento, ainda que não ocorra o fato gerador. Como que o Estado vai poder lançar se não ocorrer o fato gerador da obrigação? É complexa a situação. Pode ocorrer? Pode. Né? Não sou o proprietário mais do meu carro, mas o Estado acha que eu sou. Ele acha que eu pratiquei o fato gerador. Né? Então, se ele lança um tributo sem que tenha ocorrido o fato gerador, não tem como eu considerar que ocorreu que nasce a partir dali um crédito tributário. Letra D. A mera inscrição endividativa. Inscrição endividativa, a gente não chegou a ver, mas é um procedimento lá para frente, não está nem relacionado com o que a gente falou, então óbvio que seria errado. Mas a inscrição endividativa é um elemento essencial, isso que a gente precisa saber, para a execução fiscal. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Acerca do lançamento tributário, assinale a opção correta. Alternativa A. Todo lançamento é realizado de ofício pelo órgão tributante. Alternativa B. O lançamento por declaração é realizado pelo sujeito passivo. Alternativa C. O lançamento por declaração não permite a retificação das informações. Alternativa D. No lançamento por homologação não ocorre o pagamento antecipado. Parece que também está bem fácil. Se eu conseguir ser claro com vocês, vocês vão matar isso daqui tranquilamente. Beleza? Vamos ver qual é a resposta? Alternativa B. O lançamento por declaração é realizado pelo sujeito passivo. Está exposto de maneira bem simplória? Tá, mas é isso. Né? Eu faço a apresentação do que é, aonde o imposto tem que incidir. Lembra? Eu declaro o que é, o Estado vem, diz quanto tem que pagar e ele me dá um prazo para que então eu faça esse pagamento. Está corretíssima essa questão. Alternativa A. Todo lançamento é realizado de ofício pelo órgão tributante? Não. Né? Exemplo, lançamento por declaração, lançamento por homologação. Né? Declaração a gente acabou de ver, homologação, ele só vai dizer se está correto ou não. E se somente no caso de não estar correto, ele vai lá e faz o lançamento de ofício. Ok? Alternativa C. O lançamento por declaração não permite a retificação das informações. Pressupõe a retificação eventual. Né? Às vezes a pessoa, ela informa determinada, a própria administração pública, ela vem e diz, falou, eu estou olhando aqui o caso do ITCMD, vamos só se apegar sempre ao mesmo caso, sempre para a gente conseguir um raciocínio. No caso do ICMD, você colocou aqui que a partilha fixada pela sentença está de 28%, mas o formal de partilha aqui é de 25%. Então você tem que fazer a retificação, já pressupõe a retificação realmente das informações que eu estou enviando para a administração. E a própria administração manda corrigir antes de fazer um lançamento. Letra D. No lançamento por homologação não ocorre o pagamento antecipado. Se fosse assim, seria um lançamento por declaração. Né? Então, o lançamento por homologação pressupõe o pagamento antecipado. Só vai ocorrer o lançamento por homologação se eu pagar o tributo. Então, lancei, paguei, aí ele vai lá e vai verificar. Se eu lançar e não pagar, é um lançamento por homologação? Mas aí o Estado vai ter o prazo lá para fazer o lançamento de ofício. Tá? Vai estar relacionado, obviamente, à minha obrigação de pagar. Não quer dizer que eu tenha que efetuar o pagamento, mas a lei diz que eu tenho que lançar e pagar o tributo, diferente do imposto por declaração. Eu tenho que informar os dados. Quem lança é o Estado, é a União, é o órgão que está fazendo a cobrança, correto? Vamos para a próxima pergunta? Acerca do crédito tributário, assinale a opção correta. Alternativa A. A remissão é a hipótese de extinção do
crédito. Alternativa B, decisão liminar não pode suspender a exigibilidade do crédito. Alternativa C, a interposição de recurso administrativo não suspende a exigibilidade do crédito. Alternativa D, o pagamento é forma extraordinária de extinção do crédito. Aqui é um tema, depois no início da próxima aula, eu vou falar rapidamente sobre essas questões. Se vocês não tiverem conhecimento, vocês não vão conseguir responder, porque eu não consegui avançar tanto para chegar nesse ponto. Tá? Mas eu vou dar a resposta e vou explicar os itens. Vamos à resposta? Alternativa A. A remissão é hipótese de extinção do crédito. Hipótese de suspensão e de extinção do crédito tributário, elas estão previstas no próprio Código Tributário Nacional. Ok? Então, a lei ela vai dizer o que suspende e o que extingue o crédito. A remissão é uma forma que o Estado ele reconhece que aquele crédito existe, mas ele entende que não seria devido, por diversas questões. Exemplo, guerra fiscal. Né? São Paulo cobra ICMS, Santa Catarina também cobra ICMS, mas Santa Catarina também cobra ICMS, mas Santa Catarina dá um incentivo fiscal para as empresas irem para lá, mas São Paulo diz que é dela e lança o tributo também, e a pessoa paga imposto para Santa Catarina, gera esse embaraço todo. Pode vir uma lei e dizer, ó, os débitos tributários decorrentes dessa relação conflituosa, a quem seria devido e quanto seria devido, está remido. É igual a pena, né? Pena remida. Deu a remissão, acabou. Acabou o crédito tributário aqui também. Tá bom? Alternativa B. Decisão liminar não pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. Pode suspender. Decisão liminar é uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário prevista em lei. Alternativa C. A interposição de recurso administrativo não suspende a exigibilidade do crédito. Mesma coisa. A lei diz que a interposição do recurso administrativo ela suspende a exigibilidade do crédito. É uma das causas de suspensão. Enquanto o recurso estiver pendente, o tributo não pode ser cobrado, ele está suspenso. Alternativa D, o pagamento é forma extraordinária de extinção do crédito. Falso. O pagamento é forma ordinária de extinção do crédito. Ok? Bom, finalizado o quiz, a gente encerra a segunda aula. Tá? Trouxemos ali os elementos de construção do crédito tributário. No início da próxima aula, vamos ver se a gente consegue introduzir rapidamente aqui essa questão de suspensão e extinção, para a gente poder finalizar direitinho. E a gente já segue na próxima aula com as situações relacionadas às vedações, né, as limitações ao poder de tributar. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.